Olá, sejam muito bem-vindas ao programa De Dentro para Fora. Aqui acreditamos que a verdadeira transformação começa de dentro. Hoje pela manhã eu me peguei pensando sobre quantas mulheres estão vivendo paralisadas. Não porque lhe falta capacidade, mas porque em algum momento da vida se esqueceram de quem eram. Enquanto eu pensava sobre isso, e o episódio de hoje tem tudo a ver esse meu pensamento com a mulher que está aqui. Foi ganhando um contorno um pouquinho diferente. Essa mulher, ela carrega dentro dela uma história que ecoa em muitas de nós. Muitas de nós vão olhar para essa história e vão se ver nela. Gerciane Bittencourt é uma mulher que transformou perdas em propósito. Do campo do interior do Paraná para Curitiba, da dor dela, a palavra que ela levou, que ecoou em muitos lugares. Ela é escritora de 7 livros, mentora, palestrante internacional. Ela levou a sua voz até Harvard, com uma mensagem que é urgente. Seja a sua própria heroína. Gerciane, é um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada pelo teu sim para estar aqui conosco nessa tarde. Muito obrigada obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui participando do seu podcast, contando um pouquinho da minha trajetória, como tudo aconteceu e como foi a ressignificação. Muito obrigada, Mirtz. Obrigada eu. Ger, como assim que te chamo, né? Sim, Ger. pode me chamar de Ger. Fique à vontade. Gerciane, Ger, de G, o que você achar mais fácil. Me conta, do agro para Harvard, como que foi isso? Conte para nós. Olha, como que foi isso? Mirtz, eu acredito que tudo isso aconteceu lá na adolescência. Na época de sessão da tarde ainda, quando assistia filme, eu falei, nossa, como que será Harvard? Como que é Estados Unidos? Mas assim, eram flashes, né? E perguntas que vinham na minha mente. E nessa trajetória de palestrante, de mestre de cerimônias, nessas formações que eu fiz, eu tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos o ano passado. Eu participei de Mulher Palestrante. E num dia eu vi a Gisele falando sobre palestrar em outros países. E ela falou que ela estava em Harvard e que era possível qualquer um estar lá. Eu falei, uau! E é como se remetesse ao passado, lá quando eu era adolescente. Eu falei, gente, eu já pensei que um dia eu poderia estar lá. Mas eu não imaginava que ia ser tão rápido assim. E eu tinha feito essa trajetória não, eu tinha feito um planejamento para que 2025 eu pudesse estar em Harvard, mas eu não sabia como. E depois que eu participei de Mulher Palestrante, eu fui convidada novamente para estar lá em janeiro desse ano. E depois, em março, eu tive a oportunidade de voltar. E num dia a gente foi prestigiar uma amiga que estava recebendo uma premiação e lá surgiu um convite. Então, as oportunidades aparecem. E foi onde eu falei, poxa, eu estou aqui, eu quero participar, eu vou palestrar em Harvard. E aconteceu. Mas tudo aconteceu por estar nesse movimento. Buscar. Por se tornar disponível também, né? Isso. E as oportunidades aparecem quando a gente dá o passo, né? Falar, dá o passo que Deus coloca o chão. Isso para mim era, como assim? E eu entendi. É dar o passo, é estar disponível, é aproveitar a oportunidade. É acreditar. E acreditar. E foi onde aconteceu. Esse ano começou com muitas alegrias. Eu estar lá, palestrei em Orlando. Então, tudo aconteceu, talvez, lá no passado, onde em Salmos fala sobre isso, né? Salmo 139. A nossa história já estava escrita. Sim. Então, já estava escrito. E quando a gente começa a buscar na nossa infância, no nosso passado, fala, uau, tantas coisas que eu me vi fazendo. Que no momento, parece insignificante. Insignificante. Olha só, Mirtz, quando eu tinha 5 anos,
eu participei de festa junina, essas coisas, aí tinha que declamar a poesia, mas a poesia devia ser o quê? Uma frase, duas, não sei. Mas eu estava num microfone e eu declamei uma poesia que eu nem lembro como foi. Mas assim, achei essa foto e o ano passado, quando eu fiz formação em mestre de cerimônias, eu fui apresentar um evento e eu me vi exatamente lá no passado. E eu fui buscar essa foto. E a foto que, nossa, muitos anos atrás, o microfone era exatamente, não o mesmo, mas muito semelhante. A única diferença é que antigamente tinha o cabo. E o que eu fui apresentar era um microfone sem fio. Eu falei, meu Deus. Então, se a gente começar a buscar nossa história, lá atrás já estava tudo escrito. Por isso que Romanos 12 diz que nós devemos renovar a nossa mente todos os dias, buscar essa renovação. E os sonhos de Deus que Deus sonhou para nós, conosco e para nós são lindos. E tenho certeza que hoje, você olhando toda essa trajetória, teve alguns passos que você teve que tomar. Conte para nós qual passos que você iniciou essa jornada toda sua. Você tomou muitas decisões, mas assim, qual foram as decisões que você tomou e falou, esse foi o caminho que eu consegui chegar no planejamento que eu fiz, porque você falou que você planejou estar nesse ano em Harvard. Então lá atrás você planejou isso. E quais foram os passos que você seguiu? Tudo começou depois das minhas perdas, quando a minha mãe faleceu. Eu comecei a sentir essa necessidade de estar envolvidas em projetos ajudando outras pessoas. E foi quando surgiu o meu projeto social e eu queria falar sobre, mas eu não sabia como eu poderia falar, eu não sabia como palestrar. E aí foi quando eu fui em busca de desenvolvimento humano, eu fui em busca desse meu desenvolver, de saber falar em público, de estar no microfone, de saber palestrar. Então, foi essa busca. Então, eu fui buscar me desenvolver. E aí, quando eu comecei nesse caminho de desenvolvimento humano, começou a surgir os convites, principalmente os livros. Então, o caminho foi eu buscar o meu desenvolvimento. Que bacana. Então, o caminho é buscar o desenvolvimento e o planejamento também. Porque para você estar nos Estados Unidos, você teve um planejamento, não só do sonho, mas também do financeiro. Não é verdade que você também trabalha com essa questão financeira também, você faz esses projetos financeiros. Sim, Mitz, tudo na nossa vida a gente tem que ter um planejamento. É financeiro, é se organizar, ter uma agenda. Então, eu comecei com o meu planejamento financeiro. Eu quero fazer um curso, então eu tenho que me planejar financeiramente para aquele curso. Eu quero fazer uma viagem, então vamos planejar para uma viagem. Quanto custa uma viagem? Então, eu comecei a fazer esses meus planejamentos de quanto eu gastaria para fazer uma formação, para eu estar viajando. Enfim, então, se planejar financeiramente, a gente também tem que sentar e desenhar o que você quer. Não só sonhar, mas também colocar no papel. Sim, não só sonhar, porque sonhar é maravilhoso sonhar. Só que se você quer que aconteça, tem que pôr no papel. Tudo a gente tem que pôr no papel. É verdade. Gero, você está à frente de alguns projetos. Hoje você entende assim, qual que é o teu projeto principal de todos? Além de escritora, mentora, palestrante, você está à frente de vários projetos. Mas tem um principal que você considera o principal da tua vida. Qual que é? Olha, Mitz, são vários projetos que chegam em nossas mãos. Mas hoje eu estou com um projeto que é com as mulheres do agro. Então, eu estou convidando mulheres a fazer parte de um livro que é para trazer a voz delas. É contar a trajetória delas no agro, como foi. Então, esse é o meu projeto hoje que está tocando meu coração. Depois dessas últimas viagens que eu fiz, eu falei, uau, é isso que eu quero fazer. O ano passado eu já estava sentindo que eu precisava fazer alguma coisa com as mulheres do agro, mas eu não sabia o quê. E nessa última viagem, nesse último lançamento de livro, eu falei, é isso. Eu vou convidar essas mulheres a fazer parte de um livro. E o livro chama Vozes do Agro, Histórias de Mulheres que Inspiram. Então, eu estou conversando com várias. E são histórias maravilhosas, são histórias de desafios, são histórias que dá vontade de desistir. Como eu também já tive vontade de desistir, todo mundo tem, né? Vontade de desistir no meio do caminho, quando o desafio... Chega um momento assim, meu Deus, que desafio é esse? Parece que eu não vou conseguir sair disso.
E pelo contrário, ali é um amadurecimento, é um crescimento. Então, esse deserto que a gente passa é um passo para o próximo nível. E tem muitas mulheres que têm histórias incríveis também. E eu estou convidando as fazerem parte, contar a sua história, deixar o seu legado. Porque é uma coisa que é muito forte em mim, Mitz. Se lá no passado as pessoas não tivessem tomado a decisão de escrever sobre a Bíblia, escrever toda a trajetória de Jesus, a gente jamais ia conhecer ele. É verdade. Então, lógico, eu não estou comparando, né, a história que eu estou escrevendo sim. agora, assim, com tudo isso. Mas quanto nós podemos incentivar outras mulheres, deixar o nosso legado, deixar essa motivação para que elas também entrem nesse mundo do agronegócio. Exato, tem as mulheres no secreto, né? Que Isso. tá, o livro está ali com você, que fala sobre mulheres da Bíblia, que é uma escrita junto com a história da mulher, que é incrível, né? Sim. Então, você escreveu sobre Rebeca. O meu personagem foi sobre Rebeca. Foi um presente para mim, esse livro, estar no livro, porque Rebeca foi uma mulher que existiu, né? Há 2000 anos atrás, mas ela existiu. Então, quando eu comecei a ler e estudar, falei, uau, tem alguma coisa aqui que conectou a história dela comigo. E eu comecei a olhar diferente para as mulheres da Bíblia. E isso casou com eu convidar as mulheres a fazer parte do livro Vozes do Agro. Que interessante isso, né? Falando em livro, tem um outro livro que é sobre o que você falou em Harvard, que é Seja Sua Própria Heroína. Você cita aqui várias mensagens e tem uma aqui na página 85, aonde você coloca ressignificando as dores. Você fala sobre o ciclo que você passou, como o falecimento da sua mãe, do seu pai, você conta aqui a história do seu irmão, e quantos relacionamentos, quantas situações você passou, e você coloca ressignificando as dores, e você fala sobre a liberdade de voar e a liberdade de um novo começo. Quantas mulheres estão ouvindo? Porque hoje de manhã eu me parei pensando sobre isso, né? Quantas mulheres estão nos ouvindo que estão paralisadas e que pensam de como sair dessa situação. E aqui você fala sobre ressignificar as dores. E eu gostaria que você falasse sobre esse capítulo um pouquinho para contar para nós. Tá. Só falando um pouquinho mais sobre esse livro nasceu depois do falecimento do meu pai. Foi um momento que eu estava muito perdida. Várias coisas que acontecem na nossa vida, tem momentos que a gente perde a nossa identidade. E foi quando eu me vi sozinha. Já tinha falecido meu irmão, faleceu minha mãe, que passou pelo tratamento contra o câncer de mama. Por isso até que surgiu esse livro, que é sobre o meu projeto social, e depois o meu pai. E eu pensei, meu Deus, e agora? Tô sozinha. Só resta eu. E aquilo foi muito desafiador para mim, Mitz. Foi um momento que eu estava bem perdida. E quando a gente chega no fundo do poço, ou você fica lá, ou sai, tem que sair. E foi quando eu precisei ser muito corajosa e pedir ajuda. Eu pedi ajuda, eu fui fazer terapia, eu fiz muitas coisas para resgatar quem eu era, porque nesse caminho eu me perdi e eu falei, Deus, e agora? Como sair disso? Não é fácil, né? Foram 3 perdas, cada uma com um significado para mim, e entender a morte quando chega com a gente é muito diferente. A gente já fica impactado quando é a vida de outras pessoas, mas quando é com nós, eu falei, meu Deus, que isso? Eu fui entender, eu fui estudar, eu fui buscar a espiritualidade. E quando eu comecei a ressignificar a morte, eu falei, uau, eles foram ao encontro do Senhor, eles não estão mais aqui, resta a mim. Então eu estou viva, eu vou fazer diferente, eu vou buscar ajuda, eu vou fazer uma transformação, eu preciso. É de um dia para o outro? Lógico que não. É passo a passo. Um dia você tá bem, um dia não. Outro dia você também não tá bem, mas tem dia que você tá bem, o outro também. E foi nisso, Mitz. Eu falei assim, eu preciso ressignificar, eu preciso buscar ajuda. Eu fui estudar
Eu fui estudar mais ainda. Acredito que onde eu mais desenvolvi a espiritualidade, lógico, a gente não sabe tudo, porque é um mistério. Cada dia Sim, Deus é libera um verdade. pouquinho, porque Ele não pode dar tudo pra gente uma vez só, porque a gente não vai aguentar, Eu né? não suportaria. Não suporta. Então, quantas mulheres estão assim? E foi aí que eu decidi escrever um livro, porque a gente tem solução. A morte é uma passagem. Todo mundo vai chegar a isso. Se a gente olhar a morte como inevitável e que não vai acontecer, ou a gente está muito infantil, ou em que mundo a gente vive. E eu estava, talvez, nesse mundo infantil, que mundo que eu estava vivendo. E foi quando as coisas foram acontecendo, eu comecei a colocar minha história no papel, e cada vez que eu escrevia alguma coisa, parece que uma cura vinha em mim. E e ter um projeto social, estar em um projeto social é muito bom quando você doa. E quem recebe é quem tá doando. Foi quando eu doei meu cabelo a primeira vez. Eu falei, meu Deus, que incrível que é isso. O meu cabelo que ia pro lixo, hoje pode ser uma peruca para uma mulher. A minha mãe falava muito sobre isso quando ela estava num processo de quimioterapia, quando ela não tinha mais cabelo. Ela pensava, o que que eu vou fazer nos meus cabelos? Porque quando a gente vai sair, a gente vai numa festa, a primeira coisa que a gente pensa é o que eu vou fazer, Com cabelo. o que eu vou fazer no meu cabelo. Depois até com a maquiagem. Pra vir aqui, Aham. eu vou fazer meu cabelo, Sim. né? Depois você pensa na maquiagem. Depois pensa na maquiagem. E Isso. essas mulheres que não têm mais o cabelo. E aí, uma coisa que minha mãe sempre falava pra mim, o nosso pouco é muito pro outro. E eu não conseguia entender o que significava isso. O nosso pouco é muito pro outro. Acho que muitas pessoas não entendem. Muitas vezes nem nós entendemos o que significa o pouco para nós é muito para o outro. Sim. No livro eu conto que surgiu um projeto, a campanha do bem para minha mãe, quando ela estava sem cabelo. Um dia, Mirtz, eu estava em casa, eu peguei, coloquei um lenço, coloquei um brinco, fiz uma maquiagem Ai, que lindo. e eu mandei uma foto para ela. Ai, nossa, que lindo. E ela falou, meu Deus, Nossa. por que você fez isso? Eu falei, mãe, não sei, eu quis, talvez, que você se visse em mim com um lenço, com um brinco, para se sentir melhor. Ela falou, eu tô me sentindo muito bem, eu vou começar a usar mais lenço, né, brinco. E aí minha mãe começou a comprar brincos de bolinha, ela usava brinco pequeno, combinando com lenço. E todo dia eu tirava uma foto e mandava pra ela. Eu falei, nossa, mas só eu mandar? Aí um dia eu falei pra uma amiga, você não faz um negócio pra mim? Ela, o quê? Coloca um lenço, um brinco e tira uma foto. Pra quê? Deu pra mandar pra minha mãe. Ela, com certeza, mandou. Mandei pra ela, minha mãe, meu Deus, que é isso? Eu falei, mãe, minha amiga. Minha mãe ficou muito emocionada. Olha que lindo. Mirtz, aí começou uma Como campanha. é necessário disso, né? Naquele momento eu entendi que o meu pouco era muito pra ela. E aí eu comecei, amiga, tira uma foto assim. Amiga, tira uma foto. E aquilo foi reverberando. Começou foto, e todo dia eu mandava uma foto de uma amiga diferente. No livro tem até a foto de um cachorrinho, né? Tem! Uhum. E aí, Mirtz, olha que legal. Começou a vir fotos com mensagens daí. Tipo, Força Marli. Daí minhas primas de São Paulo, a Força Tia. E começou de todas as mulheres. E um dia eu levei os lenços na empresa onde eu trabalhava e perguntei para as meninas, vamos fazer todas uma foto só com a gente para mandar para minha mãe? Vamos. E aí falou, teve uma prima que fez uma foto e colocou uma mensagem. Ela falou assim, já sei, vamos fazer uma letra em cada papel sulfite. Eu falei, meu Deus, vamos. Ela fez Força Marli, daí cada uma segurou um papel e fizemos várias fotos. Aí tinha um menino, ele falou assim, o que vocês estão fazendo? Eu falei, é uma campanha do bem para minha mãe com mulher. Ele, o que é? Falei, ele, me presta esses negócios aí. Ele pegou minha sacola com lenço, ele foi pra fábrica, no chão de fábrica, ele fez todos os meninos fazendo foto, pose, com os cartazes, com lenço na cabeça, tinha coração, foi assim, incrível. Mas que interessante, né? Uma decisão sua mudou o local do trabalho, outra pessoa entendeu, já levou para um outro lugar. Quantas coisas que a gente pode fazer no dia a dia que pode mudar essa história, que pode... todas nós, como você mesmo disse, né? Que a sua mãe dizia isso, que nós podemos mudar pelo pouco que nós temos. Uma vizinha, um bom dia, são pequenas ações
E essa campanha do bem, ela é importante e que leve isso para mais mulheres, para onde você está, o que você está fazendo, para você refletir. O que que eu posso fazer neste momento, nesse dia, para melhorar? Porque, sabe, Gera, enquanto você estava falando, eu estava pensando assim, quantas mulheres se sentem paralisadas, se sentem que estão fora do propósito, mas que, de repente, numa ação dessas, de olhar para a vizinha, elas reconheçam o propósito delas, elas reconheçam, elas resgatam a identidade dela. Porque eu entendo que no caminhar, no processo, vêm as mudanças de dentro para fora. Não é paralisada, mas nós estamos aqui para resgatar, para chamar a atenção de você que está nos ouvindo, para dizer para você que há sim, neste tempo que você está vivendo, nesse céu de bronze que você está vivendo, há oportunidades no teu olhar ao lado para mudar a história sua e de alguma pessoa, assim como essas pessoas mudaram a história da sua mãe e o dia da sua mãe, que não parou por aí, porque hoje você tem um projeto, né? Tem. E só para finalizar essa história, Mirtz, minha mãe gostava muito de cachorro e uma amiga pegou e colocou no cachorrinho dela. Eu achei linda a foto, nossa, achei incrível isso. E o dia que eu fui para Campo Mourão visitar minha mãe, ela tinha pego todas aquelas fotos e ela fez um banner, ela colocou na parede do corredor da casa dela com todas as fotos das pessoas que fizeram o pouco delas por muito da minha mãe. Então foi muito incrível tudo isso. Infelizmente, 2015 deu metástase e ela faleceu. Então veio aquele vazio novamente. E eu falei, o que eu vou fazer? Foi quando eu decidi que eu ia doar meu cabelo. Porque na época eu queria doar o cabelo para minha mãe não quis. Ela falou, não gosto da cor do seu cabelo. Eu tinha o cabelo bem escuro. Ela falou, não combina comigo e não faça isso. E aí quando ela faleceu, no outro mês eu fui doar. E doei meu cabelo. E quando eu entreguei meus cabelos, eu falei, uau, algo preencheu em mim. Algo que ia pro lixo. Aquele vazio, parte daquele vazio Aquele meu preencheu. cabelo é como se tivesse preenchido. E quando eu saí, onde eu fiz a doação, eu falei, eu vou doar meus cabelos todos os anos. Mas o cabelo não cresce 20 centímetros. E foi aí que surgiu o meu projeto dos lenços. Então eu comecei a fazer kit para essas mulheres que Mas você faz mensal esses kits? Eu vou fazendo conforme Os assim, recursos vêm? o meu projeto é sempre o ano todo, né? Mas a maior parte que eu dou acaba sendo em Outubro Rosa, que é toda aquela campanha. Lógico que para elas não é Outubro Rosa, não é só Outubro Rosa, é o ano inteiro, né? Porque Sim. a doença não aparece no outubro. Então, eu faço todo o tempo que eu consigo. Eu trouxe até um modelinho aqui para você ver que o ano passado, eu coloquei um turbante, porque antes eu colocava lenço de seda, é mais difícil de amarrar, escorrega, Sim. elas têm dificuldade no braço. Então, o turbante foi, assim, algo que é bem interessante, porque é só encaixar na cabeça Sim. e fica bonito, né? E aqui tem um lenço, um lápis de olho, um lápis de sobrancelha e um brinco. Então, esse projeto foi me preenchendo e muitas pessoas entraram nesse projeto também de fazer doação. E aí caiu perfeitamente o que ela sempre falou, o nosso pouco é muito para o outro. Eu sei que as mulheres que passam pelo tratamento, elas precisam muito mais do que um lenço, um lápis de olho, um lápis de sobrancelha, um brinco. Mas, pelo menos, elas não têm que se preocupar com isso nesse momento. Elas vão se preocupar em se tratar, porque é muita coisa que vem. Tem que comprar isso, tem que comprar remédio, daí tem que comprar algo para melhorar a autoestima. E nós, mulheres, até mesmo os homens, quando a nossa autoestima tá lá embaixo, a baixa autoestima, Sim. a gente não tem vontade de fazer nada. Então, foi aí que surgiu o meu primeiro projeto dos lenços. E todos os anos eu faço. E isso preenche meu coração. O meu pouco é muito pro outro. É incrível, Gerciane, porque isso é algo que toca profundamente o coração de quem recebe. Eu tenho convicção disso. E vou ressaltar para quem está nos ouvindo. Olhe para o lado. Quantas pessoas precisam, muitas vezes até do teu ouvido, de você escutar. Muitas vezes não tem recursos nesse momento, para disponibilizar para alguma coisa diferente.
mas uma escuta ativa, uma escuta de verdade. Chamar uma amiga para tomar um cafezinho, como isso é importante. Chamar atenção para essas pequenas coisas. Hoje nós estamos tão envoltos com tantas dinâmicas, é tanto curso, é tantos projetos, é tantas coisas, mas também esse lado social é tão importante para a nossa vida. Gir, na palestra que você levou a Harvard, o tema foi: seja sua própria heroína. Claro que tudo isso leva ao desenvolvimento pessoal, e essa frase, ela carrega um chamado muito, muito forte. O que significa para você ser a sua heroína? Seja sua própria heroína é olhar num contexto geral na sua vida. O meu livro chama Seja Sua Própria Heroína, o autoexame pode salvar a sua vida. Não é só o autoexame de mama, é o autoexame de corpo, mente, alma e espírito. Porque se você não está bem fisicamente, tua mente não está bem, nada está bem. Então, ser a sua própria heroína é olhar para si, se aceitar como é, se respeitar, se amar e saber que nós temos nossos limites. E às vezes a gente quer fazer coisas além dos nossos limites. Então, a gente precisa nos respeitarmos e ser a nossa própria heroína, fazer por nós. O que eu gosto? O que eu quero para minha vida? Por que eu faço coisas para agradar os outros? Quantas vezes eu fui em algum lugar que eu não queria ir, cheguei lá. O que eu estou fazendo aqui? Sim. E quando a gente fala sim para o outro, a gente está falando não para a gente. Então, ser a sua própria heroína é se cuidar, é se amar, se respeitar. O que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer, qual que é o meu sonho? E quantas mulheres que não têm sonho? Quando pergunta qual que é o seu sonho, ela sabe do filho, do marido, ela sabe de tudo. Mas ela nem sabe o que realmente ela gosta. Exatamente. Ela sabe do que o marido gosta, do que o filho gosta, do que talvez a amiga gosta, mas ela não para se escutar daquilo que ela gosta. Sim. E muitas vezes, quantas vezes a gente deixou de fazer o que a gente gosta porque o outro não queria? Fica chateado se você for em tal lugar. São tão pequenas coisas, é o simples. Mas só que quando a gente começa a deixar o simples de lado, a gente deixa de olhar para nós, quem nós somos. E aí a gente perde a nossa identidade. E perdendo a nossa identidade, a gente perde parte do nosso futuro. Porque você começa a viver a história do outro. E isso aconteceu com você? Sim, com certeza. O meu irmão, antes de falecer, ele sofreu acidente. Ele ficou numa cadeira de rodas. E muitas vezes eu não era a Gerciane, eu era a irmã do cadeirante. É a irmã do menino que ficou na cadeira de rodas. Então, ali eu já perdi a identidade. Ali a gente já perde a identidade. E você aceita. Você que é a irmã do cadeirante? Eu sou. Não, eu sou a Gerciane. Então, olha, são esses pequenos detalhes que a gente vai se perdendo no caminho. E a gente vai aceitando essas... E vai aceitando. Te dá uma informação e você acaba aceitando e se anulando, entendendo, porque parece que a dor do outro é maior do que a sua, e que não seja a dor do outro grande, mas como que você vai saber se aquela dor do outro é maior do que a sua ou não? Sim. E uma coisa que foi muito forte para mim, quando meu irmão ficou na cadeira de rodas, eu não me permitia sorrir, sabe? Acontecia uma coisa engraçada, enfim... Algo que era para eu me divertir, eu não achava que eu poderia ir. Eu tinha que ficar ali, naquele sofrimento. E quando acontecem algumas coisas nesse nível, a gente tem que entender por que aconteceu, para que aconteceu aquilo. Mas eu deixei de fazer as coisas que eu gostava Lógico, eu ajudei a cuidar muito dele, mas chegou um momento que eu estava vivendo a vida dele. Eu não vivia mais a minha vida. Então, são coisas que a gente tem que sempre estar se policiando, porque muitas coisas acontecem na nossa vida para a gente olhar diferente, de maneira diferente, para que aconteceu aquilo. O que Deus quer mostrar? Então, muitas vezes eu perdi minha identidade, eu achava que não merecia certas coisas, porque tal pessoa não tinha aquilo. Crença do merecimento. Crença né? do merecimento. E quando a gente passa por essa situação da crença do não merecimento, nós temos que nos policiar, porque por mais que você tenha uma identidade bem estabelecida,
alguma situação pode acontecer de você voltar para aquele lugar. Então, você tem que tomar um certo cuidado para que não volte para esse lugar. Sim, é o que fala em Romanos 12:2. É renovar a mente todos os dias. Sim, Mitz, é uma briga com a gente todos os dias. todos os dias. Porque Nossa, é muito fácil você alimentar os pensamentos negativos, é muito fácil você ficar voltando nas coisas ruins. E como é difícil, não falo difícil, é um desafio você trazer coisas boas. Ah, vou fazer tal coisa. Ah, mas e se der errado? Mas peraí, vamos pensar que vai dar certo? E muitas vezes a gente compartilha algo que está no nosso coração. Ah, Mitz, eu quero fazer alguma coisa. Tem pessoas que falam, ah, não, isso aí fulano não é para fez, você. não é para você. E eu falo, peraí, por quê? E aí, muitas vezes a gente aceita aquilo e morre o nosso sonho, a gente não dá continuidade. Como uma verdade, né? Como a gente tem que estar blindado a nossa mente. Romanos 12:2 é transformar nossa mente diariamente. Deixar de fazer o que eu fazia no passado. O que eu fazia de errado? Poxa, eu não vou mais fazer isso. Só que é tantos anos repetindo a mesma coisa que fica automático, então a gente tem que se policiar. Peraí, eu não vou mais fazer isso, eu vou fazer de outra forma. É difícil? Claro que é, porque você está tão acostumado automaticamente, é igual dirigir. É muito simples, você entra, dirige, tranquilo. Mas para mudar um hábito, é todos os dias. Agora eu vou tomar café sem açúcar. Como que faz? A vida inteira tomou café com açúcar. Então, é um hábito, todos os dias é um pouquinho. Nossa, é muito ruim, vou diminuindo aos poucos. E para a gente mudar a nossa vida, eu quero fazer diferente. Não é de um dia para o outro, é estar se policiando. Eu falo, quando eu acordo, eu tenho 3 segundos para mudar minha mente. 3 segundos. Para pensar coisas boas, meu dia vai ser excelente. Falar, ai, não, hoje está chovendo. Poxa, Pronto. já estragou. Mas apesar que eu gosto de chuva. Mas tem gente que não gosta do frio, tem gente que não gosta de chuva. Enfim, são essas coisas pequenas que faz com que a gente Vai volte. minando, né? Vai minando o Isso. teu dia. Sim. Você comentou que você teve a situação que você... Algo que me chamou muita atenção, você falou assim que você não se permitia sorrir, você não se permitia viver, você não se permitia sair por conta da situação do seu irmão. Como que você saiu dessa situação? Como que você resolveu isso dentro de você e entendeu? Não, isso não é para mim, eu tenho que sair dessa situação. Como que você conseguiu sair? Nossa, demorou muito, porque essas crenças de não merecimento, eu nem entendia sobre isso. Eu achava que não era para mim. Muitas coisas. Mas foi depois que eu fui estudar sobre mim, quem eu era, o que Deus fala que eu sou, as promessas que tem na Bíblia. E quando eu comecei a mergulhar na Bíblia, na palavra, as coisas começaram a mudar. Só que eu tinha que ler várias vezes. Eu lia, relia, lia de novo, até meu cérebro, pelo menos, entender alguma coisa. Como que eu posso ser imagem e semelhança de Deus se eu faço tantas coisas que isso não é Deus? Tipo, será que Deus faria isso que eu estou fazendo? É óbvio que não. Então, Mirtz, não. Foi através de buscar esse desenvolvimento da minha espiritualidade, me aproximar de Deus, acreditar plenamente que tudo que está escrito na Bíblia é real, que não é uma história científica ou uma história, não sei. Então, foi através desse estudo de desenvolvimento humano, dessa busca de ajuda na terapia, porque a gente precisa de outras pessoas. Sozinho é muito difícil. E quantas palavras na Bíblia tem para falar o quanto Deus nos ama? Eu me lembrei de um versículo aqui que está em Isaías 49:16, que diz bem assim, que Ele, Deus, gravou o nosso nome na mão, na palma, nas palmas na mão dele. Então, a nossa história está constantemente na palma da mão do Senhor. Nas palmas. Então, significa que estão nas duas. Uhum. Então, você olha para a tua vida e parece que nós vamos se afogando com todas as coisas que vão acontecendo no dia a dia, nas circunstâncias. E a gente se esquece de um versículo tão profundo e tão maravilhoso, de lembrar que nós somos lembradas por Deus todos os dias. Por isso que é tão importante a gente conhecer a verdade sobre nós, daquilo que Deus fala sobre nossa vida. Sim.
Tem uma passagem que eu não sei se é Jeremias 29:11, que fala, eu sei quais os pensamentos que eu tenho sobre você, são pensamentos de paz e não pensamentos ruins. E isso foi muito forte em mim, Mitz, porque eu comecei a colocar coisas boas. O que eu penso? O que falavam que eu era? Então, ao- conforme, na época que a gente foi educado, eu falo da minha educação, você tem que estar, você tem que ser boazinha, você tem que Dizer sim. dizer sim, e se for te dar alguma coisa, não precisa se incomodar. E quando eu comecei a entender isso, Mitz, quantas vezes uma pessoa me dava algo, um exemplo, ganhei um livro. Aí eu falava, nossa, Mitz, não precisava. Olha o que eu estou falando para você. Sim. Como não precisava? A pessoa que vai dar um presente, ela pensou em mim, ela disponibilizou o tempo dela, ela gastou dinheiro, e aí ela vem me dar um presente e eu falo, não precisava. Quando eu aprendi sobre isso, quando eu entendi, eu falei, gente, eu preciso estudar sobre mim. Por que eu vou falar para uma pessoa que eu não preciso? É ser humilde? Eu não sei qual que era o sentimento na educação. Não, você não precisa. E eu aprendi, nossa, não precisava se Eu incomodar. acredito que nós poderíamos usar até a crença de não merecimento. Não merecimento. Era nos ensinado a não acreditar que nós não merecíamos. Sim, não aceite nada de ninguém. Não sei como é que foi isso que instalou na minha mente. Então, não aceitava nada de absolutamente ninguém. E aí vinha o presente, nossa, não precisava se incomodar, meu Deus. Sabe, umas coisas assim que não fazem sentido. E aí, quando a gente estuda sobre isso, é o autoconhecimento. Fala, mas por que não receber algo bom, um presente? A pessoa pensou em você, ela disponibilizou o tempo dela, ela gastou dinheiro para você, né? E tudo, Metz, tudo que a gente recebe tem um dinheiro por trás. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu não tenho dinheiro, mas acabou de ganhar um presente. Aquele presente, alguém teve que desembolsar um dinheiro. Sim. Então, quando a gente recebe qualquer coisa, a gente está recebendo de alguma forma o dinheiro, não em espécie, mas em um produto, um livro, um brinco, uma roupa, um sapato. Ou a pessoa parar e te escutar, é um tempo que ela deixou de fazer várias Sim. coisas. Sim, Quanta coisa. Só ressaltando ali, de Jeremias 29:11, fala bem assim, porque bem sei os planos que eu tenho sobre vós. São planos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. E uma esperança. Quantas vezes nós perdemos a esperança? E se a gente ir lá na Bíblia e ler essa palavra, e não ficar remoendo nos pensamentos, tem uma promessa aqui que diz, e uma esperança. é maravilhoso esse versículo. Eu leio muito. Eu tenho alguns versículos que eu vou escrevendo e eu colo na minha parede, até meu cérebro entender e aceitar aquilo. E eu vejo que uma forma para muita coisa mudar em mim é com a leitura. Acredito eu que é por isso que eu estou em alguns livros. E Só 7, né? eu Indo pro 8º agora, né? pro 8º. Eu leio muito, eu gosto muito da leitura. E como a leitura me preenche de alguma forma que eu falo, uau, como é que eu não sabia isso? E se os escritores lá no passado, que hoje, os livros que eu leio, tem alguns que não estão mais aqui. Mitz, se eles não tivessem deixado a contribuição deles, não tivessem deixado o seu conhecimento, a sua história, talvez algo não teria mudado na minha mente. Então eu falo, o livro, o estudo, a leitura me proporciona muito isso. E jamais vou parar de ler, de estudar e investir em mim, no meu desenvolvimento, para que eu me torne cada dia melhor, para que eu me torne uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Então, quando eu começo a olhar quem eu era há 10 anos atrás, há 5, há 1 ano, falo, uau, como eu evoluí. E muitas vezes a gente é comparado com outras pessoas. E quando tem essa comparação, tá invalidando quem a gente é. Então a gente só pode ser comparado com a gente mesmo, com quem eu fui ontem, com quem eu fui antes de ontem. Então eu não posso comparar, Mitz, vamos comparar nós duas. Não, a Mitz tem outra formação, é outra história, é outra criação, é outra tradição, mora em outro lugar. Então como que você vai comparar as pessoas? E aí quando eu comecei a entender sobre isso, porque muitas vezes a gente é comparado. Nossa, você é igual
A gente pode comparar essas duas taças. A sua tem um pouquinho mais de água e a minha tem um pouquinho menos. São duas coisas iguais. Compara-se coisas iguais. Isso mesmo. Só complementando você, Gê, que essas duas taças estavam aqui na frente, já foi complementando. Gê, nós estamos caminhando para o final. Fala para nossos ouvintes, o que você fez intencionalmente nessa tua trajetória? Tua saída de Campo Mourão, a tua saída do agro até Harvard. Intencionalmente, que você fala assim, deu certo. E uma que não deu certo, que você não faria. Você que escolhe o que você quer começar. Não, qualquer uma. Intencionalmente é o que eu quero ir para o próximo nível, eu quero ir para o próximo passo, eu quero aprender mais, eu quero ir para o próximo degrau. Então, hoje eu faço tudo intencional. Eu quero fazer diferente, eu quero conhecer as belezas desse mundo. Eu quero conhecer Texas, é um sonho que eu tenho lá de criança. E isso, cara, por que isso? Não sei, já estava escrito na minha história. Então, eu comecei a buscar intencionalmente tudo que eu sentia, que eu vivia. E algo bom que lá no passado veio um sonho para mim e eu compartilhei, não é para você. É sim, é possível. Aí algumas pessoas falam, nossa, você faz um planejamento, mas será que é isso que Deus quer para você? Eu falei assim, não sei se é isso que Deus quer, mas eu não vou ficar esperando cair do céu. Eu fiz um planejamento que eu ia viajar. Eu fiz um planejamento de uma viagem no meu aniversário, esse ano, não deu certo. Eu ia fazer um cruzeiro, não deu certo. Eu falei, nossa, não deu certo. O meu planejamento não deu, mas o planejamento de Deus deu, era muito maior. Então, eu falo, se a gente não tem um planejamento, a gente se perde no caminho. Hoje eu faço intencional, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquele outro. Mas às vezes não é para fazer. Eu fiquei chateada quando não deu certo, mas veio uma coisa muito melhor. Então, intencionalmente, é isso que eu faço. Eu quero para o próximo nível. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar esse livro? Eu vou estudar esse livro. Eu tenho que conversar com a Mirtz, que ela vai me conectar com alguém? É isso que eu vou fazer. O que eu não faço hoje, Mirtz, é pensar com a cabeça do outro. Às vezes eu trago alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa, a outra pessoa fala, não, nada a ver, não quero, não gosto. Tudo bem, você não gosta. E eu deixei de fazer, eu deixava de fazer. Porque o outro não gostava, daí você não fazia. Para que o outro não ficasse bravo comigo. Mas entendi. Ele ia ficar bravo por quê? Falei, Mirtz, eu trouxe uma água com gás aqui pra gente. Aí você fala, ai, não gosto, não vou tomar. Ah, então tá bom, Mirtz, eu vou tomar sem problema, você não vai ficar chato, você não vai ficar brava comigo, você vai tomar a sua água. Então, eu não, hoje, eu falo, cara, por que eu não sabia pensar? Eu não sabia pensar. Meu Deus, como que é isso, gente? Como que não saber pensar? Vou te dar um exemplo. Você quer fazer uma coisa, não sei, vamos fazer uma viagem? Vamos. Eu quero ir para a praia. Você não gosta da praia. Eu quero ir pro sítio. Entendi. Eu gosto e você vai porque eu gosto. Para te agradar. E se você não for, falar, Mirtz, eu não acredito que você não vai comigo. Quantas vezes a gente fez coisas que a pessoa fala, olha, eu só vou se você for comigo. E aí você ia. Eu só vou se você for comigo. Eu só vou se você fizer. Eu só vou se você comprar. Eu só vou comprar se você comprar. Então, são essas coisas, são pequenas coisas. É deixar a pessoa pensar por você. Falar, cara, eu não gosto, eu não quero fazer. E não é por isso que nós vamos brigar. E complementando, muitas pessoas vivem nesse ciclo que, muitas vezes em relacionamentos abusivos, que vivem a vida da outra pessoa e não conseguem sair desse ciclo. Quem sabe alguma das nossas ouvintes se identifica que é um caminho para se seguir. O que você falaria para essa mulher intencionalmente agora para que ela saia desse ciclo? Primeiramente, saber quem você é, resgatar sua identidade em Deus, fazer o que você gosta. Qual que é o seu sonho? Escreve no papel qual que é o seu sonho, quais são as coisas que você gosta. E quando a gente começa a fazer isso, colocar no papel tudo que faz sentido para a nossa vida, as coisas vão mudando. Não é de um dia para o outro. É um desafio. Porque até mesmo descobrir o que realmente a gente gosta, e muitas vezes a gente faz o que o outro gosta e deixa de fazer o que a gente
realmente gosta e o que a gente veio aqui nessa terra para fazer. Ger, obrigada pela tua presença, obrigada pela disponibilidade do teu coração, de ser vulnerável, de falar tantas verdades aqui para nós. Muito obrigada. Obrigada eu, mas antes disso eu trouxe uma camiseta para você do meu projeto. Que lindo! Essa camiseta é onde eu coloco as pérolas que eu faço manualmente, colo uma por uma, e eu trouxe uma camiseta para você. Do Seja Sua Própria Heroína, o autoexame que lindo. pode salvar a sua vida. Muito obrigada. Mas é o autoexame dessa vida aqui, desse corpo, dessa mente, alma e espírito. Com certeza. E que cheirinho gostoso que tá isso aqui. Ai, que bom. Olha que cheirinho gostoso. Ai, que linda. É a capa do livro. É a capa do livro. Lindo. Amiga, muito obrigada, de verdade, de coração. Agradeço o presente. Recebo com todo o meu coração. Se você ficou conosco até aqui, eu quero te lembrar de algo muito importante, que toda dor ela pode ser ressignificada e toda dor ela pode gerar um propósito. A Gerciane mostrou para nós aqui hoje como a dor da perda da mãe dela se tornou num propósito que ressignificou essa dor. E para encerrar, eu quero deixar esse versículo que a Gerciane falou sobre Jeremias 29:11. Porque bem sei, os planos que eu tenho para você são planos de paz e não de mal, para causar, para trazer, para dar-lhe um futuro e uma esperança. Muito obrigado para você que ficou até aqui agora. Curta os nossos episódios, compartilhe com uma amiga, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo episódio. Até mais!